Pô, professor... Ô, Flávio, e tem mais uma questão que a gente não pode esquecer. No Corinthians, o Judas Vitor Pereira teve todo o respaldo da diretoria. O Duílio, o D'Alessandro, falaram assim, faz o que você achar que tem que fazer. Peita os medalhões e tá tudo bem. Deixou fazer isso. Lá no Flamengo, Vitor, não treina de manhã não, porque senão os caras vão te derrubar. Até porque os caras já sabem que não dá para deixar ele Entendeu? livre. Porque, né? Então, o respaldo que ele teve no Corinthians, ele não vai ter no Flamengo. Sim. Acho que muita gente já levantou essa questão. O Flamengo seria capaz de disputar um torneio europeu? Esse time do Flamengo? Não. Uma Premier League? Não sei, Premier talvez. League? Não. Mesmo. Aqui no Troféu Mesa Redonda, todo mundo lembra, ele explicou que ele começou a arrumar casa. Os jogadores estavam sem foco, estavam todos perdidos, estavam muito, né? O tal do Paulo Souza esculhambou com tudo. Não tinha ambiente, não tinha foco, não tinha tática, não tinha nada. A primeira coisa que ele fez, vamos arrumar a casa, sentar para conversar com os caras. Isso que o Paulo Sérgio falou, que o Fernando Lázaro pode fazer perfeitamente com os jogadores. E o Vitor Pereira não tem esse perfil. Não. E aí ele ajeitou a casa, que estava uma bagunça. Tem até o histórico vídeo entre ele e o Mano Menezes, quando o Mano fala, aquilo tá uma várzea. Que ele fez a mesma coisa no Grêmio, no Internacional, quando ele acertou o clube depois do Cacique Medina. O Dorival fez um trabalho maravilhoso e isso eu falo com a maior tranquilidade do mundo. Não fosse o Dorival Júnior, o Flamengo jamais teria sido campeão brasileiro. Os próprios jogadores falaram aqui no Troféu Mesa Redonda. Exatamente. Os próprios jogadores falaram. Ou seja, esse foi o treinador que o Flamengo trocou pelo Vitor Pereira aí é o problema do Flamengo. Mas, senhores Libertadores, Celso. Então, o Dorival, ele teve o grande mérito que foi conversar com os jogadores, entender as questões de cada um, onde um gosta. Dar moral para os caras. Dar moral para os caras. Ele conseguiu um feito que para mim foi fantástico. Olha só, Rogério Ceni passou por lá, Paulo Souza passou por lá, Renato Gaúcho passou por lá e nenhum conseguiu fazer Gabigol e Pedro jogarem juntos. Sim. Esse é o maior mérito do Dorival. Ele conseguiu encaixar no mesmo time Gabigol, Pedro, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Thiago Maia. Ele mandou o Pedro para a Copa do Mundo. Ele levou o Pedro à Copa e ele fez o que é mais difícil. Ele tirou o Gabigol da área. Sim. Para o Gabigol, que acabou consagrando o Pedro. E os jogadores aceitaram isso. Agora você imagina o tipo de rejeição, Celso, que a boleirada vai ter com essa atitude de ter tirado o Dorival e trazer um cara. E a gente está falando de um cara difícil, que é o Gabigol. O Gabigol é um cara difícil, todos sabem. Até ele acha isso. Então, e ele conseguiu convencer o Gabigol a perder um pouquinho do protagonismo para encaixar o Pedro e, ao mesmo tempo, o Gabigol ele não perdeu, porque ele deixou de fazer gols, mas ele se tornou muito útil para o time. Deixou o Vidal no banco. Deixou o Vidal no banco. Uma estrela, cara. Sabe, abriu espaço para o Rodinei. Mas deixou numa boa, quer dizer, conversado. Não teve... E a desculpinha... E a desculpinha que o Flamengo deu depois, deixou o time meio frouxo no final. Pô, já tinha conquistado tudo, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou o Libertadores da América. Você quer mais o quê? Que faça o time... Copa do Brasil. Copa do Brasil. Desculpa, Copa do Brasil, isso. No final, verdade, desculpa. Copa do Brasil, Libertadores e afrouxou no Campeonato Brasileiro com vaga já garantida na próxima edição da Libertadores Mundial. É conversinha. Esse foi a sogra que o Flamengo arrumou. Sabe, dizer, faltou pulso para comandar os jogadores. Quero ver o que o Vitor Pereira vai fazer. Portanto, o trabalho do Dorival, para mim, ele foi excepcional. E esse acordo com o jogador, isso existe até com treinadores místicos. Tá? O Johan Cruyff é um mito. É um mito, é um cara que, né? Pô, tudo que está aí no futebol, Mitchell e Guardiola, vem tudo de Johan Cruyff. O Johan Cruyff chegou a fazer um acordo com o Romário. O Romário falou, quero ir pro Carnaval do Rio. Tá, se você fizer 2 gols no primeiro tempo de Barcelona e Real, você vai. Ele fez e ele liberou. Isso faz parte do negócio. É uma conversa. Isso não é ser frouxo ou não ser, é ser inteligente. Mestre Helena, você deve conhecer vários casos assim. Não é questão de chegar chutando a porta. Na hora tem que chutar. Mas você tem que fazer o elenco confiar em você, tá certo, mestre? É isso mesmo. O fato é que o Flamengo cometeu uma das maiores injustiças da história do futebol brasileiro, que foi demitir o Dorival Júnior e contratar esse indivíduo, Vitor Pereira, que se revelou no Corinthians um treinador para não ser contratado por ninguém. Exatamente, não devia ser contratado. Se quisesse se livrar do Dorival Júnior, o Flamengo podia tentar outro treinador, né?
tentar trazer o Jesus, como ele sempre quer e tal, mas, infelizmente, ele fez isso. E o Flamengo, na mão do Dorival Júnior, é a prova de que, em geral, dá certo esse negócio do treinador, tem muito nhenhenhen, querendo mostrar serviço, promover estratégias diferentes e tal. Simplesmente um cara centrado, experiente, que vai lá, conversa com os jogadores, monta o time ideal e não tem dificuldade nenhuma em saber que tem que jogar o Everton Ribeiro, com o Pedro, com o Gabigol. Aliás, esses três, o Everton Ribeiro, o Pedro e o Gabigol, deveriam ter sido convocados pelo Tite para essa Copa do Mundo, entre outras coisas, porque ele já tem entrosamento. Né? Você pode aproveitar um campeonato e que você não tem muito tempo para treinar, você já aproveitar o entrosamento que os jogadores levam para a seleção. Mas, enfim, o Dorival Júnior fez um milagre no Flamengo em tão pouco tempo, ganhou 2 títulos importantíssimos e foi mandado embora. Ô Paulo, você participou de grandes times pelo mundo todo. Você tem grandes jogadores, mas a dificuldade maior é fazer essas peças se encaixarem, dirigir egos. São todos jogadores de um nível muito alto, de muita grana. São caras que, né, são verdadeiras empresas hoje. Hoje os caras funcionam assim. Você administrar isso é um segredo de poucos. E o Dorival fez isso com uma maestria impressionante. Acho que isso tem que ser ressaltado. Acima de tática, esse é um fator fundamental. Lógico, Flávio. No Bayern de Munique eu joguei com o Lothar Matthäus. O Lothar Matthäus tem um ego enorme, né? E o Ottmar Hitzfeld teve que ter muito cuidado em lidar com ele, tinha que ter cuidado para falar com ele. Até os atletas também sabia como o Lothar era. Na Roma, o próprio Totti, mesmo um jogador jovem, mas ele já tinha um ego muito grande, né? Queria estar jogando, não queria ficar no banco. Se colocasse ele do lado direito para jogar, ele já reclamava, então tinha que colocar ele na posição que ele queria. E eu lembro muito bem quando começou tudo isso no Flamengo, e eu falava aqui no Mesa Redonda, no Gazeta Esportiva, que o Gabigol não podia ficar no banco. Tinha que conversar com esse jogador, Pedro. Aí esse do meu lado direito... O Gabigol. E esse do meu lado direito aqui falava assim, você é mimadinho, tem que jogar, tem que ficar no banco também. Falei, jogador como o Gabigol, você precisa conversar, você precisa ter jeito para conversar. Roger Guedes, você precisa ter jeito para conversar com esses jogadores. O que facilitou? Renato Augusto, você precisa ter jeito para conversar com esses jogadores. São jogadores importantes que uma hora ou outra você vai ganhar título com eles. Os caras que decidem. Sim. Você vai ganhar título mas com aí eles. Também a gente aí você pega, arrebenta esses caras, não dá. E pra ele ter um bom contato com o Gabigol agora no Flamengo, vai ser difícil. Não sei como vai ser, não. Até porque ele vai chegar. Ele vai chegar os caras, por causa dele, não foi. A culpa aí foi do o Flamengo demitiu o Dorival porque entendeu que não serviu e tal, que eu acho um baita erro, mas é o direito deles. Mas os jogadores vão falar, nosso parceiro, os caras fizeram isso aí e tal. Vários jogadores escreveram nas redes sociais se despedindo do Dorival. Nenhum despediu do Nenhum. Nada. Foi mérito do Dorival, como a gente falou, o fato de você tirar o Gabigol ali, de ser o homem, o matador e tal. O Gabigol jogou em função de um esquema montado pelo Dorival, que ajudou, que levou o Pedro à Copa do Mundo. Agora, a conversa, o cara chegar impondo pra cima do Gabigol, o Gabigol falou que eu tinha que ajudar, eu já ajudei. Eu vou voltar pra minha, tá? A coisa vai azedar. E esse tipo de jogador, Paulo sabe o que eu vou falar. Entre a bola entrar no cantinho e bater na trave, pra esses caras é uma questão de bater no dedinho diferente. E ainda faz. Ela bateu na trave. Professor, bateu na Flávio, trave. E tem mais uma questão que não pode esquecer. No Corinthians, o Judas Vitor Pereira teve todo o respaldo da diretoria. O Duílio, o D'Alessandro, falaram assim, faz o que você achar que tem que fazer. Peita os medalhões e tá tudo bem. Deixou fazer isso. Lá no Flamengo, Vitor, não treina de manhã não, porque senão os caras vão te derrubar. Até porque os caras já sabem que não dá para deixar ele livre. Porque, né? Então, o respaldo que ele teve no Corinthians, ele não vai ter no Flamengo. Sim. Não sei, num campeonato espanhol,
Não sei. Só sei que Disputar para fazer o quê? o Flamengo... Para brigar pelo título? não. acho que o Flamengo tem jogadores que talvez possam fazer num dia Figura inspirado. razoável e tal. E Mas claro. Com tudo que a gente falou, uma coisa o Eu Flamengo... não acho absurdo o Flamengo ganhar. eu acho. Então. Eu e com ficarei tudo- muito surpreso se ganhar. e com- Muito surpreso, muito. Não, Mas pode muito eu não acontecer. ficaria. Se Mas você eu ficaria considerar, assim, ó. eu ficarei boquiaberto, posso dizer isso. Mas eu vou dizer uma coisa para o senhor Flávio. O Flamengo vai ganhar esse campeonato. O Vitor Pereira? Com o Vitor Vai Pereira? ganhar o campeonato com o de Vitor brincadeira. Pereira. Infelizmente. E aí Então, já vai justificar mas, a ó, contratação. aí- Infelizmente. Eles vão dizer que foi o Sabe Vitor por quê? Pereira. É isso aí. Sabe por que ele vai ganhar? Que eu vou dizer para você uma coisa para você. Modric tá lá. O Vinícius Júnior tá lá. O Benzema. Rodrigo tá lá. O Benzema tá lá. Camavinga, que jogou Rodrigo. hoje. O Tchanomic. Sim? Tchanomic, todos esses caras estão lá. Tá lá também o seu Militão, né? Tá lá também o seu Militão. Tá. Casimiro. Então, todos esses Não, Casemiro foram uma tá no meio, decepção não. na Casemiro foi pro Copa. Manchester. Todos esses foram um fiasco na Copa. Todos eles. Com exceção do Benzema que não jogou, que nem foi convocado. O Modric não foi um Não fiasco. foi. Não foi, não. Foi. Ele jogou pra caramba contra o Brasil, contra a Argentina e subiu. Não sei se foi marcação, se ele estava cansado. Contra a Argentina não fez nada. Levaram de 3, devia ter tido levado de 6. Que merecia a Argentina ganhar. Os dois meninos franceses foram bem. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas Então, eu Chico, não é uma vejo. diferença tão grande. É, sim, Eu não vejo, concordo com o pela- Flávio. A pelo diferença é futebol- grande. Pelo futebol que esses caras renderam na Copa, eu não vejo tanta dificuldade assim do Flamengo ir lá ganhar, não. Não, eu Não vejo, vejo, eu não. vejo. Chico, a dificuldade ela já é grande em cima do Sim. que disse o Celso e o Flávio. Seria grande, fosse já com o Dorival. Você imagina indo para o início de trabalho com o técnico, aonde os jogadores desconfiam do treinador. Isso não adianta falar, porque tá todo mundo. Não, e o novo querendo saber sistema. Como é que vai ser. Primeiro que ele questionava o losango É isso, do Dorival. Ele não já é? vai mudar isso. Então, ou seja, você vai para um jogo de uma Começo competição, de temporada começo versus de outro no meio da temporada. temporada. Começo de temporada contra um Real Madrid, onde tem todos esses problemas. Fosse com o Dorival já seria difícil, com o VP será muito mais Não, difícil. e outra ainda. coisa, Querido, né? Osmar A fala do Brás também, quando terminou a Libertadores. Fanfarrão, gato fogueteiro, pô. Então que venha Real Madrid, que menos. venha Real Madrid. Não se pode falar essas coisas. Fica quietinho. Chegou no ouvido do Roberto Carlos. Você acha Roberto por quê? Carlos, não, deixa Porque ele você falar. acha que o Real Madrid está preocupado com o que o Marcos Braz Ah, fala? não, mas é aquele O negócio. Real Madrid é o maior time do mundo. pô. Não, tudo bem, mas é aquele Por quê? negócio, Flávio, atiça. Atiça, ele tá falando. Na hora que chegar a hora, eles vão ver. Então, Tony Kroos atiça, também, você que sabe como é que é. Você sabe O como é que mestre é. Alberto Mas, Helena, olha, alguma o- chance do Flamengo ganhar do Real Madrid, o senhor pode entender? Se o Flamengo chegar. Aqui vocês falam, e o Real Madrid? O Real Madrid chega. Se o Flamengo chegar, Eu acho que o Flamengo tem jogadores suficientemente bons para ganhar do Real Madrid. Agora, não sei se esse treinador que foi para lá não vai exatamente criar problema em vez de soluções para esse Flamengo, como ele fez com o Corinthians. Então, aí a possibilidade do Real Madrid ganhar é 10 vezes maior. Ó, Flávio, nunca se duvide, aprendam essa lição, por favor. Nunca se duvidem de um mau caráter. O mau caráter, ele é mau caráter pro bem e pro mal. Então, veja bem, o senhor Vitor Pereira vai sentar o bumbum ali na cadeira e ele vai querer ganhar esse título de qualquer jeito. Pode esperar um Vitor Pereira completamente diferente. O mau caráter tem VP Paz e várias Amor. caras. VP Paz e Amor. Sabe, tem várias caras. Uma cara boa, uma cara ruim, uma cara mais ou menos, uma cara legal. Você pode dizer que o mau caráter, ele Multiface. tem... É o multiface. Ele é multifacetário, entendeu? Então você nunca sabe o que esse cara vai fazer ali, entendeu? Ele pode fazer um baita de um trabalho, de repente, em um mês. Porque talvez ele tenha competência para isso. Porque o mau caráter, ele é mau caráter. Então você nunca sabe o que ele pensa. Ele é próximo do psicopata. Sabe? É próximo, é bem próximo do psicopata, do cara que, sabe, que não tem muito ligação, sabe, não tem muita afeição com nada. Para ele pisar numa barata ou dar um chute no Paulo Sérgio é a mesma coisa. Ô, sabe? Chicão, Então, sabe, eu não duvido desse cara eu acho lá. que ele Chicão, não tem eu não duvido. capacidade para isso. Você sabe Eu, assim, independentemente de caráter ou não,
Eu acho que ele não tem a menor capacidade de encarar tete a tete Carlo Ancelotti, que é um dos maiores técnicos da história do futebol mundial, ganhou todas as ligas, e o Vitor Pereira é um técnico regional. Flávio, é o técnico de Portugal, da Turquia, Ô, da Flávio, Arábia. uma vitória do Flamengo só virá por conta dos jogadores. Também isso. Só por conta dos jogadores, não tem nada a ver com o Vitor Pereira. Se os jogadores colocarem na cabeça deles que tem que ganhar e tem que conquistar, Paulo, você eles viu vão a lá e ganham. dificuldade do Pedro quando ele foi marcado pelos jogadores da Croácia? Ele se assustava Sim, mas o que tamanho, eu tô pela falando- velocidade. Sim, Mas você o vê que os eu tô jogadores que não falando, se firmaram Flávio, fora. O que eu tô falando é nesse momento de Vitor Pereira, jogadores, os jogadores vão jogar por eles, não vão jogar pelo Vitor Não, Pereira. ok, isso também como concordo. os jogadores jogavam pelo Dorival. Hoje Eu não acho que vão eles jogar. jogavam pelo Dorival. Pelo Vitor Pereira não jogavam, não. É isso que eu tô falando. Pelo Vitor Pereira não vão jogar, não. Agora tem que jogar por ele. Não menosprezem um cara de pau como ele. Hein? Você também não menosprezem. está errado no que você está falando. Não menosprezem. Ele pode chegar lá e chorar. Pode fazer. Ele deve estar mundo. preparando uma Vai- resposta vai para a cantar coletiva um de fado. apresentação. Milagre! Vai cantar um Milagre! fado, sabe? É Vai isso. cantar um fado. E esses caras são... Eu tô ansioso esses pela ó, apresentação dele. A pior coisa que existe é quando o psicólogo recebe um cara assim no consultório. A pior coisa que tem. Que de cara você já percebe que metade do que ele vai falar é mentira. E metade do que ele vai falar é verdade. Então como é que você vai trabalhar a mentira? Qual é a vai trabalhar mentira e qual é a verdade? Né? Qual é a mentira Ele e qual fala é a igual, verdade? né? Ele não muda. Precisa umas 5, 6 sessões ou 10 sessões para entender o que ele quer.